Chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora para desterrar todo mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre da sua vida. O Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós temos essa passagem maravilhosa de Zaqueu, em que uma pessoa, vamos dizer, extremamente pecadora. Como nós podemos dizer que era extremamente pecadora? Porque naquela época nós tínhamos os cobradores de impostos. E aqui, nessa passagem, não diz nem que ele era cobrador de impostos, como por exemplo Mateus o era também, mas que ele era chefe dos cobradores de impostos. Quer dizer, ele era o cara que administrava a bagunça. Ele era o cara que colocava o povo para roubar. Porque os cobradores de impostos eram tidos naquela época como pessoas muito corruptas e pessoas de vida muito mundana, totalmente largados ou totalmente dedicados às coisas do mundo, aos prazeres da carne, principalmente através da corrupção. E olha só, Jesus havia acabado de curar o cego na entrada de Jericó, aquele que foi ao seu encontro gritando: Filho de Davi, tem de piedade de mim. E aqui, por outro lado, uma pessoa totalmente diferente. Ali era um cego que estava pedindo esmolas, pobre, rejeitado pela sociedade. Estava pedindo esmolas. E aqui nós vemos outro lado, um homem extremamente rico e pecador, mas que, de uma forma ou de outra, se sentiu atraído por Jesus. Ele queria saber quem era esse Jesus, que multidão era essa que vinha atrás desse homem, mas a natureza o impediu de conseguir ver Jesus, porque ele era muito baixinho, muita gente ali na frente, mas ele deu o jeito dele. Ele correu e subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Ele queria ver quem era esse Jesus. Alguma coisa de que falaram a respeito de Jesus para ele chamou a atenção, fez com que ele quisesse saber um pouco mais. E meu irmão, minha irmã, será que você não se sente atraído por esse Jesus? Todas as vezes que é falado sobre o evangelho dele, a todas as vezes que você vem até a missa, você não quer saber mais desse Jesus? Você não quer olhar esse Jesus, saber quem que é esse homem, ter um pouco mais de intimidade com ele? Você também não se sente atraído como Zaqueu se sentiu? Como o cego de Jericó do evangelho de ontem também gritou desesperadamente e falavam para ele ficar quieto, ele gritava mais alto ainda. Você não se sente dessa forma? Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui para te dizer isso hoje. Hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele está pronto para fazer isso conosco diariamente. E meu irmão, minha irmã, a mensagem que eu tenho para você hoje é que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essas são palavras do próprio Jesus. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Não importa o tamanho do seu pecado, meu irmão. Não importa o tamanho do seu pecado, minha irmã.
Abra as portas da sua casa, abra as portas do seu coração, para que Jesus possa entrar hoje e dizer essa mesma palavra que ele falou para Zaqueu. Ele vai dizer no seu coração: hoje a salvação entrou nesta casa. Mas meu irmão, minha irmã, olha só, Jesus está pronto para nos acolher, para nos dar a sua misericórdia, o seu perdão e a sua salvação. Mas nós precisamos também favorecer isso. Nós precisamos querer buscar Jesus como Zaqueu quis, como Zaqueu subiu numa figueira. Ele teve que se esforçar. Ele teve que de repente até passar por uma certa vergonha ali em volta do povo que via aquele baixinho subindo numa árvore. Ele de repente até se humilhou perto daquelas pessoas, da mesma forma como o cego de Jericó de ontem gritou e mandava ele ficar quieto, ele gritava mais alto ainda. Estava passando vergonha, mas não estava nem aí. Ele queria saber mais desse Jesus. E aí, meu irmão, você está fazendo isso? E aí, minha irmã, você está procurando Jesus com essa intensidade? Se você fizer isso, se você usar esse exemplo de hoje, do Zaqueu, de ontem, do cego de Jericó, pode ter certeza, Jesus vai entrar na sua casa, na sua vida e trazer a salvação para você e para os seus. Confie, não é um homem que está falando isso, é o próprio Deus, o Deus feito homem que andou no meio de nós e ainda anda através dos seus sacramentos, através da sua palavra. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrar já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, destendo mal, destendo invejas, destendo mal feito, destendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.